Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: por que muitas casas estão em ruínas? E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 127. Eu vou ler do versículo 1 até o 3. Dizem assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. 12 de agosto de 2025. Grande Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração, quero te agradecer por esse momento. Te peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Nos ajuda, Espírito Santo, na transmissão da palavra de hoje. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, eu dei esse tema hoje, falando sobre, que na verdade é até uma pergunta, né? Falando sobre casas em ruínas. E o que eu quero mesmo focar é sobre a situação que as famílias estão vivendo hoje, né? Nesses dias. A gente observa muitos ataques contra a família. E esses ataques, cada dia mais, serão intensificados, porque está descrito na Bíblia que isso ia acontecer, né? Agora, se a gente procurar deixar o nosso lar sempre edificado sobre Cristo, né, que é a rocha, o amor de Deus vai unir, onde o pecado tenta dividir, né, ali os membros da família, e a gente vai ter vitória, a família vai ter vitória. E quando a gente pensa na casa de família em ruína, veja bem, no Salmos 127, que eu li aqui como leitura base, o versículo 1, a parte A, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Deixa eu te falar aqui, inserindo esse texto, essa expressão que eu citei agora, do texto bíblico, somente para o caso do que a gente vai tratar hoje, ou estamos tratando hoje, que é sobre a família. Então, se o Senhor não edificar a casa, ou seja, a família, se não tiver ali a família sob os cuidados de Deus, no sentido de cada um se voluntariar a ser um servo de Deus, então ele diz aqui o salmista: em vão trabalham os que a edificam. Então, em vão trabalham aquelas pessoas da família que não buscam, né, fazer com que o Senhor seja o edificador da casa, da família. Muitas vezes o casamento, que ainda quando não tem filhos, né, é apenas um casal, começa bem, até aquele casal que tem um compromisso, né, com Cristo, segue bem, mas quando começa a surgir os filhos, a coisa vai desandando, quando deveria ser o contrário. A casa deveria continuar sendo edificada por Deus. Então, é em vão edificar essa casa, a nossa família, que é a casa que eu quero trazer para, né, no sentido do que eu estou falando hoje, é só sobre a família. Então, a casa é a família. Então, se o Senhor não edificar, gente, essa nossa família, as famílias, se não tiver a luz de Jesus, do Evangelho de Deus, o temor ao Senhor, então é em vão todo o sacrifício que se faz para educar essa família. Por isso que hoje está tudo tão complicado, está tudo tão difícil. Miqueias, ele já falava, o profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 6, falando exatamente dos conflitos, das divisões na família. Ele diz assim: os inimigos do homem são os da própria casa. Mas ele fala aqui da nora contra a sogra,
do filho contra o pai, dos pais contra os filhos, enfim. Mateus capítulo 10 também, versículo 21, o próprio Jesus diz que nesses dias finais seria irmão contra irmão, filho contra pai e assim por diante. Marcos capítulo 13, versículo 12 e o 13, eu não vou ler, só estou passando para vocês anotarem aí e depois acompanhar, fala sobre as traições dentro do lar, dentro da casa, que não é edificada pelo Senhor. Aí vem a perda dos valores e do amor. Aquela carta, a segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que é muito conhecido, versículo 1 em diante, que fala de uma relação de coisas que nesses últimos dias a sociedade estaria envolvida. E uma delas é que aquelas pessoas estarão sem afeto natural, desobediente aos pais. Ou seja, tudo está invertido hoje. Os valores estão invertidos, né? E o que é que a gente vê? Os filhos desrespeitando os pais. E assim por diante, a falta de respeito, a confiança, o compromisso, né, que deveria ser. Além disso, a gente sabe que as causas, os motivos, né, desses conflitos familiares, dessa casa desajustada, em ruínas, é também um esfriamento do amor. Jesus falou em Mateus 24, versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Tanto no sentido religioso aqui, no sentido do amor fraternal entre irmãos na fé, como também na família, na vida secular. Aí vem o egoísmo, vem o orgulho. Filipenses, Paulo fala sobre isso, capítulo 2, versículo 3, versículo 4. Então, gente, muita coisa está acontecendo. As casas estão em ruínas, as famílias em ruínas, porque deixaram de seguir a palavra de Deus, que deve ser a base do lar. Afastaram-se de Deus por conta disso. Quero concluir dizendo o seguinte: há alguma coisa que a gente pode fazer. Eu digo isso a gente porque, por mais que a nossa família seja ajustada, mas de vez em quando aparece alguma coisa na externa que quer fazer ruir a nossa casa-família. Então, a gente tem aqui, o que eu poderia dizer, é que a gente pode, juntos, todo mundo da família, orar. Dedicar um momento para orar, chamar, convidar todos, dobrar os joelhos, ou de pé mesmo, e orar. Colocar a palavra de Deus, a Bíblia, né, no centro das decisões ali da casa. Eu pretendo fazer assim, pretendo fazer aquilo. Coloque a Bíblia, a palavra de Deus. Deve-se perdoar, né? Qualquer coisa que tiver às vezes acontece um probleminha até entre cônjuges, mas rapidamente deve-se perdoar e não guardar mágoas. São algumas coisas que a gente precisa fazer para manter sempre a nossa casa, sempre sendo ela mantida e edificada por Deus. E nós devemos também, para concluir, resistir àquela influência que, né, vem de fora, aquele sentimento negativo do mundo sobre os nossos relacionamentos familiares. Então essa mensagem de hoje desperte sobre isso, né? Vamos orar pelas famílias, pela casa e que Deus a edifique. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.